Convoco o vereador Marcão da Academia para fazer verificação de presença. Boa tarde, senhor presidente. Senhor presidente, confirmamos a presença dos seguintes vereadores: vereador Zé Luiz, vereador Carlos Abranches, vereador Rogério Dacazem, vereador Rafael Pascucci, vereador Sérgio Camargo, vereadora Amélia Naomi, vereador Roberto Chagas, vereador Roberto Deleven, vereador Cláudio Apolinário, vereador Sena, vereador Marcão da Academia, vereador Marcelo Garcia, vereador Tomás Henrique e vereadora Juliana Fraga. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, lembrando que todo poder emana do povo, declara aberta a 40ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Informa a todos os presentes que nos termos regimentais, as votações das proposituras se dará de forma eletrônica. Questão de ordem, o vereador Marcelo Garcia. Boa tarde, senhor presidente, todos os vereadores, servidores da casa aqui presentes, aqueles que nos assistem pela TV Câmara. Deixando aqui registrado que na semana passada, sendo chamado pelos moradores Jardim Oriente e bairros adjacentes, fiz uma reunião ali na rua Benedito Cantinho de Moura e também na Belmiro de Andrade, reclamando da falta de água, principalmente fins de semana, baixa pressão e água, né? Parecendo uma água barrenta nos finais de semana. A reunião foi feita com a Prefeitura, um abraço ao José Carlos, e também com a Sabesp, e hoje já vimos resultado. Hoje, ali na Avenida Arnaldo dos Santos Cerdeira, que fica no coração do bairro, já estavam ali trabalhando, Prefeitura com a Sabesp, trocando ali as conexões, que são antigas, enferrujadas, impedindo ali a pressão normal da água. Então, eu já estive ali com eles, batendo um papo, conversando com os moradores, e nós aguardamos resultados nos próximos dias. Com certeza a população será melhor servida com água. Um abraço a todos. Obrigado. Suspenderemos a sessão por alguns instantes para a reorganização da pauta. Reaberta a presente sessão, convoco o vereador Milton Vieira Filho para secretariar a mesa. Com a palavra, o vereador José Luiz Nunes. Senhor presidente, boa tarde, senhores vereadores, público que nos acompanha aqui no plenário, pela TV Câmara e também pelas redes sociais. Senhor presidente, gostaria de fazer os seguintes pedidos: votação em bloco e destaque aos documentos. Requerimentos números 2583, 2626, 2629, 2631, 2644 e 2646, senhor presidente. Em votação, o pedido verbal do vereador José Luiz Nunes. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Questão de ordem, o vereador Sérgio Camargo. Senhor presidente, eu gostaria de pedir o destaque do requerimento 2630/2025.
Em votação, o pedido verbal do vereador Sérgio Camargo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Questão de ordem, vereador Fernando Petit. Boa tarde, presidente. Pedi um minuto de silêncio ao senhor Edson Ricardo, falecido dia 1º, agora aos 62 anos, era um mecânico de auto, morador da Vila Maria, deixando 2 filhos, deixar aqui meus sentimentos a todos os seus familiares. Outro assunto que me traz aqui no microfone, a gente há muito tempo vem aqui na casa solicitar alguma ação da prefeitura, né, contra a perturbação do sossego público na Vila Ema, na Avenida Heitor Villa-Lobos, né, tem os estabelecimentos comerciais ali, recebe seus clientes, nada contra esses estabelecimentos. Mais tarde, né, alguns não frequentadores, até alguns frequentadores, umas pessoas que vêm de outros bairros que estão ali rodando a região, começa a ouvir som alto, fica uma baderna muito feia ali. E esse final de semana, a prefeitura colocou, né, proibido o estacionamento na José Pedro de Carvalho Filho, né, e também na Tomás Antônio Gonzaga, o que ajudou muito, né, os moradores ficaram felizes, porque foi um final de semana de paz ali, sem tormento. Também na semana passada, eu tinha solicitado o trânsito local, ali aos finais de semana, né, na Heitor Villa-Lobos, na altura de 2 ruas ali da Vila Ema, e também em conjunto a colocação de algumas placas mostrando que é proibido ouvir som alto. Queria aqui parabenizar a ação da mobilidade, né, da Guarda Municipal, da Polícia Militar, que fez todo esse conjunto, trazendo essa tranquilidade no final de semana, mas os moradores já estão pedindo, né? Quanto tempo vai se repetir isso, né? Vamos ver isso novamente, né? Que possa ser constante, porque sempre que foi criada a Operação Sossego lá em 2006, sempre no mesmo local, era constante, né? Até resolver, até as pessoas que não respeitam, né, o sossego público possam parar de ir nessa região. E é lógico, né? A prefeitura sempre vai ter trabalho, mas ações como essa parecem simples, mas resolvem o problema. Questão de ordem, o vereador Sena. Presidente, pedi um minuto de silêncio ao Irineu Romão Vieira, que faleceu no último dia 30, pai da esposa do meu irmão, um morador lá do Jardim Vale do Sol, uma pessoa combativa ali, preocupada com os interesses do bairro, da população, né, passou pela Associação de Bairros do Jardim Vale do Sol, e certamente deixou um grande legado como pai, como homem, como cidadão, como brasileiro, né, como corintiano também que era. Então, um grande torcedor aí da nossa Fiel. E fica aqui os meus sentimentos a Tati, a todos os familiares. Quero aproveitar aqui e reforçar a fala do vereador Petit. Importante essas ações que a mobilidade urbana tem feito, na instalação de placas de proibido estacionar, mas nos preocupa, porque uma região que é comercial, que depende do fomento noturno, né, das 18 às 22, se a gente coloca a placa de proibido estacionar nesse perímetro urbano, como é que vai ficar o comércio local? Né? A gente vai passear com a esposa, com o filho, com o pai, com a mãe, naquela região, que é uma região de opções de entretenimento, né? Nesse período das 18 às 22, e aí a gente chega no local e se depara com a placa de proibido estacionar. Né? Então, o comércio precisa ser muito bem planejado, essas ações, que é louvável da prefeitura para combater os fluxos, a perturbação do sossego, mas é preciso fazer uma ação em conjunto com o comércio para que a gente não afete o desenvolvimento econômico, a geração de emprego e renda daquele local. Muito obrigado, presidente. Questão de ordem, vereadora Amélia Naune. Senhor presidente, para pedir um minuto de silêncio para Osmar Lemes, presente, foi motorista dessa casa, de vários vereadores, né? É com profunda tristeza que recebemos a notícia da morte de Osmar, que trabalhou como motorista aqui na Câmara Municipal de 1997 e 2013, quando se aposentou. Ele foi um companheiro muito solidário, querido pelos amigos que fez desta casa. Ele tinha 76 anos e deixa 3 filhos e netos. Toda a solidariedade aos familiares e amigos de Osmar. Obrigada. Questão de ordem, o vereador Carlos Abrantes. Eu quero também pedir um minuto de silêncio
para uma pessoa que, acredito que todos aqui conhecem, o Oswaldo Almeida, o Oswaldinho, que foi gerente do SESC em São José dos Campos por muitos anos. Ele passou a ser gerente do SESC de Guarulhos, e a família toda de São José dos Campos. Faleceu ontem o pai dele, seu Oswaldo Ferreira de Almeida, uma pessoa muito querida. Segundo o Oswaldo comentou conosco, esse aqui é o Oswaldo, que foi gerente do SESC, agora está em Guarulhos, junto do pai, que passou os últimos 20 anos com algumas dificuldades de saúde, faleceu, e ele tinha um desejo, vereador, ele queria que o mundo conhecesse a obra musical dele, e ficava tocando violão em casa. Então o Oswaldo fez homenagem a ele nas redes sociais. Hoje o enterro foi agora à tarde aqui no cemitério do Centro, seu Oswaldo Ferreira de Almeida, uma pessoa muito querida também, e que o Oswaldo, que é um amigo muito querido nosso, uma pessoa muito humanizada, um olhar muito bonito para a vida pública, cultural da nossa cidade, deu adeus ao pai, dizendo numa mensagem algo muito bonito, que não nos faltem sonhos, que não nos falte a força para persegui-los sempre, como você, meu pai, perseguiu. Aí está a mensagem que o Oswaldinho deixou para o pai dele, e eu quero fazer esse reconhecimento aqui. Muito obrigado. Questão de ordem, vereador Fernando Petit. Falar um pouquinho em cima da fala do vereador Abranches, né? Também vi essa mensagem, né? O Oswaldo postou o falecimento do pai. Conversei um pouquinho com ele, não pude estar presente, estava em outra cidade agora no período da tarde. Deixar um abraço aqui também para o Oswaldo e todos os seus familiares. Ex-diretor aqui, né, do SESC São José, e agora está lá em Guarulhos também. Forte apoiador da cultura do Brasil, né? Também aqui, a Amélia não sabia, né, do Osmar. O Osmar trabalhou em meu gabinete. O apelido do Osmar como motorista aqui da casa era Meia Roda. Era um perigo andar com o Osmar, né? O Osmar, várias histórias muito bacanas. Também deixar um abraço a todos os seus familiares. Vim aqui também para falar um pouquinho, o Sena falou do proibido estacionar na região, mas foi uma ação pontual nesse final de semana, nessa localidade, não pôde estacionar, e a ideia é realmente afugentar um pouco quem pensa em fazer, né, barulho, ouvir som alto. E lembrando de um histórico, em 2010, 2011, tinha o fluxo ali na Avenida Anchieta. Algumas pessoas paravam o seu carro, né, ligavam o som alto, ali perto do DEC jornalista Mário Galvão, e a ideia, juntamente com a Polícia Militar na época, demos essa ideia também, de colocar proibido estacionar na Redondeza. Até hoje você passa lá, né, não pode estacionar perto do DEC, justamente porque algumas pessoas que ouvem som alto, quando o marronzinho chega pedindo para baixar o som, a pessoa não está nem aí. Então, quando você aponta um local de proibido estacionar, eles não podem ficar naquele local, porque o marronzinho não precisa mais pedir para ele baixar o som, ele multa aquele carro. Então, são ações que eu falei aqui que parecem simples, são simples, né? Mas que a mobilidade fazendo isso acaba trazendo tranquilidade para os moradores daquela região. Mas, assim, vai ser constante para depois, quando estiver sossegado, volta-se a parar. Ali na Vila Ema, na Anchieta, está ainda e é proibido estacionar, e deu um resultado muito positivo. Obrigado, presidente. Questão de ordem, vereador Tomás Henrique. Senhor presidente, senhores vereadores, quero me somar aos meus colegas parlamentares, né? O vereador Petit foi muito inteligente, ele falou, é uma operação simples, mas infelizmente a gente vê que não é recorrente. Felizmente, dessa vez, né, após mais um episódio de fluxo ali no Vila Ema, a prefeitura agiu rapidamente, logo após o primeiro final de semana, já para conter isso. Inclusive eu estive lá, fiz a cobrança e felizmente isso aconteceu. Mas a gente tem que vir aqui lembrar que os fluxos na nossa cidade, a perturbação de sossego, não acontece só na região central. Não acontece só no Vila Ema, acontece também nas periferias. Você tem no Campo dos Alemães, no Dom Pedro, na zona leste de São José dos Campos, bairros que pedem socorro por conta da perturbação de sossego, dos fluxos, de adegas que não respeitam a vizinhança, e a prefeitura tem que agir também. É muito rápido na Vila Ema, tem que ser, parabéns, mas tem que agir na periferia também. E outro ponto que eu quero chamar a atenção aqui dos meus colegas vereadores é o que está acontecendo no Hospital Municipal. Nós temos médicos aqui da nossa rede pública sem receber os salários em dia. E a gente não pode tolerar que isso continue. Vou pedir para a conclusão, presidente. Nós temos uma saúde pública, uma cidade rica que precisa atender as pessoas com dignidade. Os médicos não a receberem em dia é um absurdo, um desrespeito com os profissionais da saúde e com os pacientes que sofrem por conta dessa negligência. Porque o salário do prefeito está na conta.
O salário dos secretários, do secretário de saúde, inclusive, está pago em dia. O nosso salário enquanto vereadores, que a gente ganha muito bem, está pago em dia. Então a gente tem que vir aqui cobrar que os médicos também recebam em dia. Porque isso não é admissível para uma cidade do porte de São José dos Campos. Questão de ordem, vereador Sidney Campos. Presidente, pedi 1 minuto de silêncio para o senhor José Ricardo de Almeida, que residia ali na rua Piraquara, na Vila Sinhá, conhecido como Ricardinho. Obrigado, presidente. Vereadores, semana passada eu falei de vocês receberem aqui uma comissão de GCM, mas entraram em contato comigo hoje lá, o GCM Cursino, o Seabra, disse que o secretário Rafael vão receber eles, conversar sobre o assunto da GCM. Já tem uma comissão de GCM, então juntou as duas comissões para poder ver a situação que está o GCM. Então, agradeceu, apresento, agradeço o secretário Rafael, que eu liguei para ele por receber essa comissão de GCM que teve aqui, que nós iríamos receber hoje. Então, eles pediram desculpa, falou que depois que conversar lá, provavelmente eles vêm até a Câmara. Questão de ordem, vereador Sena, por tempo de 1 minuto, vereador. Betão, coloca no telão para mim, por favor. Aproveitar a fala do presidente, né, e louvável a iniciativa do secretário, em tentar fazer essa harmonia entre os guardas, entre as comissões, mas como desde o início tentaram desqualificar o mensageiro, porque a mensagem sempre foi verdadeira e continua sendo, mas só para, dentro desse 1 minuto, está aí o boletim de ocorrência que foi feito na última sessão, que inclusive o presidente orientou, né, para que a gente identificasse quem está desarmado e sem colete. Está aí o boletim e lá no meio está lá, ó, o meu motorista e o meu terceiro estavam no mercado e não possuíam arma e colete. Então não é apenas esse vereador que fala, mas um guarda municipal que foi atacado por uma arma branca, colocou no boletim de ocorrência. A próxima fala, o trecho lá, que eu fui lá na delegacia, acompanhar o boletim de ocorrência, onde o GCM foi atacado, sem arma e sem colete, e novamente ali os guardas que ali estavam reafirmaram que realmente a informação era verdadeira, é verdadeira. Próxima tela. E aí uma telinha, né, do SBT que fez abriu espaço para que 3 guardas fossem até lá, e ali no telão a instituição é omissa. As GCMs femininas sempre sofrem assédio, sejam sexuais e sejam morais. Não é este vereador que está replicando essa mensagem, é os próprios guardas que estão lá, vivendo todos os dias, e que denunciaram, né, essas irregularidades. Mas que bom que a notícia, que está sendo feito esse trabalho, né, de reestruturar a motivação, a ética, a moral, o respeito dentro da corporação, e isso parte de atitudes como essa que o secretário e que o governo estão fazendo. Obviamente, a gente fica triste porque esse vereador em nenhum momento foi reconsiderado os requerimentos desse plenário, em nenhum momento foi reconsiderado os nossos pedidos, mas que bom que o nosso trabalho tem refletido de forma positiva na valorização dos nossos guardas municipais. Então, é isso, presidente. Muito obrigado e que a nossa segurança pública seja valorizada na cidade de São José. Obrigado, vereador. E pode ter certeza, vereador, que esse presidente falou no nome da Câmara Municipal. Eu não falei no nome do vereador Roberto Eleven e nenhum vereador. Eu falei no nome da Câmara Municipal e o Rafael pronto atendeu a comissão, vai atender a comissão e tenho certeza que esse problema vai ser sanado. Com a palavra, o vereador Roberto Chagas. Senhor presidente, boa tarde a todos. Senhor presidente, quem acompanha o trabalho do vereador Roberto Chagas sabe que o vereador cobra de verdade. Aqui não tem receio de apontar as falhas dentro da cidade, principalmente dentro da região norte, que é uma região que necessita muito de cuidados. Mas quem acompanha o trabalho do vereador Roberto Chagas sabe que também sou justo em reconhecer quando uma demanda importante dentro da comunidade é atendida. E nessas últimas semanas, eu quero aqui deixar registrado, líder Zé Luiz, vereador Zé Luiz, que o governo do Anderson, nos últimos 20 dias, está me atendendo, quando eu digo me atendendo, me refiro à Zona Norte, muito melhor do que os últimos 4 anos. Então isso significa, senhor presidente,
que essas mudanças que aconteceram, essas peças que foram movimentadas, ajudaram bastante o governo a ter um olhar diferenciado para a nossa querida Zona Norte. E é com o maior prazer do mundo, vereador Marcão. Você pode me chamar de menino da Fresa, que eu vou ficar muito feliz. Porque a minha comunidade lá na região norte, que há mais de 30, 40 anos engolia pó, se sujava no meio daquele barro, hoje não. Hoje tem dignidade. Hoje chega na sua casa com alegria, é recebido com alegria. Só para finalizar, um orador das Chacras Oliveiras, emocionado, senhor presidente, falando, Roberto, eu estou feliz, e é uma pena que a minha mãe e o meu irmão, que faleceram recentemente, não puderam estar aqui presentes para ver essa melhoria sendo alcançada. Então, agradeço aqui mais uma vez a Prefeitura de São José dos Campos por atender não este vereador, mas a comunidade da minha querida Zona Norte. Questão de ordem, por tempo de 1 minuto, o vereador Sidney Campos. Presidente, com relação à nossa GCM, futura Polícia Municipal aqui de São José dos Campos, ontem o nosso secretário Rafael atendeu aí a comissão. Na próxima semana já tem uma reunião com o nosso prefeito, aí o Anderson, que está fazendo um trabalho extraordinário aqui em São José dos Campos. E com relação ao porte de armas, só falta 19 portes. Alguns GCMs não receberam por conta da prova de tiro, que eles não foram habilitados, mas já está finalizando aí o porte de arma aqui no município de São José dos Campos, tá bom? Obrigado, presidente, obrigado a todos. Solicito aos termos regimentares que os votos das abstenções sejam registrados no microfone antes do início de cada votação. Passaremos agora ao processo de votação. Informo que o requerimento de número 2645/2025, constante na pauta, foi retirado pelo autor. Em votação, as atas das sessões realizadas no dia 18 de agosto de 2025, a 7ª sessão solene. 26 de agosto de 2025, a 44ª sessão ordinária. Aberta a votação. Vereador Fabão, Amélia Naon, vereador Lino Bispo. Peço aos vereadores que se atentem ao momento de votação. Vereador Lino Bispo, vereadora Amélia Naon.
Encerrada a votação. 20 votos favoráveis. Com 20 votos favoráveis, está aprovado por unanimidade. Justificativo de votação, vereador? Já estamos no momento de votação, é justificativo de votação. Nós temos o pinga-fogo depois, quem quiser pode escrever, são 5 minutos a cada vereador e 10 minutos o líder de partido. Com a palavra, vereador Sena. Obrigado, presidente. Eu vou utilizar o tempo de 1 minuto que eu tenho aqui para a justificativa, mas só para validar que este vereador aqui, para todos os 20 que estão aqui me ouvindo, que este vereador em nenhum momento mentiu. E vossas excelências sabem do meu compromisso com a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Faz 1 mês, praticamente, que eu estou aqui reforçando 57 guardas novos sem arma e sem colete. 30 guardas da turma de 2015 sem porte de arma vencido por 5 anos. Perseguição, assédio com familiares. E o vereador que me antecedeu aqui, ele confirma que agora só falta 19 para ter o porte de arma entregue. Ou seja, nós estamos aqui lidando com vidas, pessoas que estão atrás da farda, fazendo patrulhamento e promovendo segurança pública. Vou para casa tranquilo que fiz a minha parte aqui nesse plenário. E que em nenhum momento divulguei mentira, em nenhum momento ataquei ninguém. Fiz apenas o meu trabalho dentro do parlamento aqui, e os vereadores confirmando que esse mensageiro estava levando a mensagem verdadeira. Guarda sem porte e sem colete nas ruas. Em votação, o requerimento de número 2583/2025, autoria do vereador Carlos Abrantes. Consulta a liderança se deseja caminhar o voto. Caminhamento de votação, vereador Carlos Abrantes. Eu morei alguns anos na região do Center Valley. Ali fica o Jardim Oswaldo Cruz, abaixo, onde fica a Escola Áurea Cantinho, que por sinal é o local onde eu voto. Logo ao lado do shopping fica o Jardim Augusta, onde eu morei na Avenida Lisboa, coladinho no shopping, onde eu trabalhei durante 27 anos. Colado também fica o Jardim Topázio, junto com Vila Piratininga, aquela região toda onde tem um concorrente do seu mercado lá, que é o Piratininga, e logo na frente o Sonda, antigo Zimbreira, né? Eu sei que o senhor ganha nessa disputa aí, porque é imbatível na Zona Leste. Mas aquela região ali, me recordo que houve a tentativa da construção de um shopping coladinho lá no antigo Pão de Açúcar, um shopping que eles começaram a vender as lojas, inclusive, e que desistiram daquela construção por causa das enchentes que tomavam conta, os carros ficavam boiando naquela área logo do começo ali da Avenida Nelson Dávila. E esse lugar continua sem uma solução, o esqueleto do prédio continua lá, e logo atrás fica uma área morta, onde estão sendo jogados entulhos, e o objetivo dessa proposta que está sendo trazida agora é exatamente para saber de que maneira o Poder Executivo pode utilizar aquela área da melhor forma possível para trazer um pouco mais de segurança, um pouco mais de cuidado para com uma área que já está há muitos anos deixada de lado. Então, esse é o objetivo de termos trazido esse requerimento. Aberta a votação. Peço aos vereadores que se atentem ao momento de votação. O vereador Lido Bispo. Encerrada a votação. 8 votos favoráveis, 12 votos contrários. Com 8 votos favoráveis, 12 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Em votação, o requerimento de número 2626/2025, de autoria do vereador Carlos Abrantes. Consulta a liderança se deseja caminhar o voto. Aberta a votação.
Encerrada a votação. 7 votos favoráveis, 13 votos contrários. Com 7 votos favoráveis, 13 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Em votação, o requerimento de número 2629, de autoria do vereador Sena. Consulta a liderança e desejo de caminhar ao voto. Aberta a votação. Encerrada a votação. 9 votos favoráveis, 11 votos contrários. Com 9 votos favoráveis, 11 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Justificativa de votação por tempo de 1 minuto, o vereador Sena. Presidente, quero também aqui sempre reforçar que eu sou um vereador aliado dessa cidade. Aliado dessa cidade, vereador Renato Santiago. Estive aqui ontem prestigiando o seu evento, o Dia do Educador Físico, valorizando o vereador que trabalha pela cidade. Agora, esse vereador aqui está pedindo informações de reumatologista que não tem na rede. A prefeitura, ela contrata o atendimento, mas nem isso, vereadora Branches. Aonde estão os reumatologistas da rede municipal? Vereador Petit, a gente que briga pelas famílias síndrome de Down, cadê os profissionais para atender as famílias de síndrome de Down? Nós estamos aqui para criar a casa do autista, atendimento às famílias atípicas, aos autistas. Cadê o neuro? Cadê os profissionais para atender as famílias atípicas? A gente pede aos vereadores que façamos uma força-tarefa. Não sejamos apenas pessoas que apertam vermelho e verde. Vamos ser combativos do ponto de vista não de ser oposição, mas trabalhar para que a vida das pessoas de fato melhorem na cidade. Obrigado, presidente. Em votação, o requerimento de número 2631/25, autoria do vereador Carlos Abranches. Consulta a liderança e desejo de caminhar ao voto. Aberta a votação. Encerrada a votação. 7 votos favoráveis, 13 votos contrários. Com 7 votos favoráveis, 13 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Em votação, o requerimento 2644, de autoria da vereadora Juliana Fraga. Consulta a liderança e desejo de caminhar ao voto. Aberta a votação. Vereador Renato Santiago, vereador Sena. Encerrada a votação. 7 votos favoráveis, 13 votos contrários. Com 7 votos favoráveis, 13 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Justificativa de votação, a vereadora Juliana Fraga. Senhor presidente, esse requerimento é de extrema importância. O líder do governo vai falar que vai fazer um ofício para ser mais rápida a resposta, mas a resposta, na verdade, nem deveria estar fazendo um requerimento desse, porque é uma denúncia, inclusive hoje eu vou mostrar na sessão, a munícipe sendo cobrada pela Tomovale para fazer o exame. Isso porque ela foi encaminhada pelo SUS.
Então, ela fez a denúncia, falou, isso é seríssimo, seríssimo. Então, não deveria nem ter sido rejeitado o requerimento. Nós precisamos de resposta, e, na verdade, a resposta era que é um absurdo, que a prefeitura vai fiscalizar, e fiscalizar de verdade, e não rejeitar o nosso requerimento, sendo que a munícipe fez a denúncia, e provavelmente tem mais pessoas que a empresa que tem essa parceria com a prefeitura está cobrando. Então, infelizmente, foi rejeitado o requerimento, mas eu vou mostrar hoje o que tem acontecido, e a prefeitura tem que tomar uma providência. Justificativa de votação, vereador Zé Luiz. Senhor presidente, mais uma vez venho a esse microfone para dizer que, primeiro, importante algumas intervenções dos vereadores da oposição nessa casa, ou vereadores independentes, ou apenas vereadores dessa cidade. Porque, inclusive, nos alertam de situações que estão acontecendo que talvez o poder público não esteja vendo. Então, essa questão que a vereadora trouxe, senhor presidente, exige uma ação imediata. E ação imediata é um ofício. Um requerimento vai demorar 15 dias para ficar pronto, senhor presidente. E a denúncia que a vereadora traz é importante, sim. Por isso, os vereadores da base fizeram um requerimento, aliás, um ofício, para que amanhã mesmo, ou quem sabe, hoje ainda, o nosso grande secretário de saúde já comece a apurar. Então, é por isso que nós fizemos, nessa maneira, o ofício, porque se trata realmente de uma questão urgente, e o ofício é o melhor instrumento que nós podemos usar, senhor presidente. Obrigado. Justificativa de votação, vereador Sena. Presidente, eu vou aproveitar a fala da vereadora que antecedeu aqui e também ao vereador líder do governo. O meu gabinete, regra do gabinete, faça requerimento e faça ofício. Requerimento por um posicionamento de plenário. Ofício, já que dá agilidade no ofício, nós não temos resposta nem no requerimento e nem no ofício. Agora nós temos que pedir para outro vereador responder os nossos ofícios. Há um desvio de função que chega a ser vergonhoso para essa casa. Vergonhoso. Eu saio para a rua com coragem, com o peito aberto. E a gente brigar aqui para outro vereador ter que apresentar ofício para dar resposta para o nosso ofício, o requerimento, é vergonhoso. Eu me sinto, às vezes, inútil aqui. Revoltante até, porque nós queremos realizar o nosso trabalho, e aí nós temos que pedir para o outro vereador, pedir para o vereador para responder o ofício e requerimento. Lastimável a postura desse parlamento. Vossa Excelência já justificou o voto, vereador. Não, Vossa Excelência já justificou o seu voto. Depois, Vossa Excelência pode falar na votação desse requerimento. Justificativa de votação, vereador Lino Bispo. Senhor presidente, justificando o meu voto, votei contrário ao requerimento da vereadora, mas solicito aqui ao secretário que possa fazer aquilo que o Zeca pediu, de que dê a informação, o líder José Luiz, que dê essa informação para que a gente possa informar a vereadora, não é, sobre a posição da prefeitura frente à denúncia. Eu me comprometo de amanhã, não é, receber essa informação e passar para a vereadora Juliana, ok, vereadora? Os vereadores têm que entender que o Lino Bispo falou com carinho, modo pejorativo do vereador, então o vereador não tem direito à resposta. Em votação, requerimento de número 2646/2025, autoria da vereadora Amélia Naone. Consulta a liderança e desejo de caminhar ao voto. Caminhamento de votação, a vereadora Amélia Naone. Senhor presidente, esse requerimento é uma carta aberta da Frente de Luta por Moradia, intitulada Justiça Tributária.
fiz aqui esse requerimento para apoiar essa luta tão importante. Quero aqui fazer a leitura. Carta aberta, justiça tributária, quem ganha mais, paga mais. Ele vai. Caminhamento de votação, a vereadora Amélia Naone. Senhor presidente, eu me equivoquei no número do requerimento. Esse meu requerimento também é na área de saúde. Infelizmente, recebi de uma moradora lá do Campo dos Alemães, que já há um mês ela tem insistido e tentado passar por uma ginecologista, ou um ginecologista na UPA do Campo dos Alemães. Não tem. Então, nosso requerimento aqui é um pedido, se há médico ginecologista na UBS do Campo dos Alemães, caso não haja, qual a previsão da retomada desse atendimento especializado de ginecologia para uma UBS tão importante. Então, esse é o nosso pedido, feito aqui pela moradora lá do Campo dos Alemães. Aberta a votação. Encerrada a votação. 6 votos favoráveis, 14 votos contrários. Com 6 votos favoráveis, 14 votos contrários, o requerimento está rejeitado. No escatinho da votação, por tempo de 1 minuto, o vereador Sena. Presidente, só mais uma vez para deixar registrado aqui nessa casa, porque certamente estou de passagem aqui, mas nós temos aqui requerimentos. Não tem ginecologista, não tem reumatologista, não tem neuro, não tem arma, não tem colete, salário atrasado. Né? Vereadores, eu quero estar ao lado de vossas excelências, ombreando todos os dias aqui dentro desse parlamento, aliado à cidade. Não sou inimigo do prefeito, o Wilker estava aqui ontem, a gente super bem relação. O vereador Apolinário também, um grande parlamentar nessa casa, iniciando também aqui no parlamento. Estou aqui para ombrear um bom combate ao lado dos senhores. O vereador Tomás sempre usa a palavra, né, o vereador é um otimista. Se nós perdemos o otimismo e a esperança, nós temos que ir embora para casa. Em votação, o requerimento de número 2630/2025, autoria da vereadora Amélia Naone. Consulta a liderança e desejo de caminhar ao voto. Caminhamento de votação, a vereadora Amélia Naone. Senhor presidente, este requerimento, como eu já estava lendo, é uma carta aberta da Frente de Luta por Moradia. Carta aberta, justiça tributária, quem ganha mais, paga mais, quem recebe menos, paga menos. No Brasil, os ricos não pagam imposto, sempre dão um jeito de fugirem do recolhimento. Segundo a Receita Federal, todo ano furtam ou deixam de pagar 500 bilhões de reais de impostos. Por isso, os trabalhadores e a classe média se matam de trabalhar para ter uma vida razoável e mesmo assim, muitos enfrentam o mundo com muita dificuldade. Enquanto isso, os ricos e os privilegiados têm uma vida na sombra, na luxúria. No governo Lula, o ministro Fernando Haddad trabalham para isentar o imposto de alimentos, de remédio, de produtos da primeira necessidade. E agora isentar o imposto daqueles que recebem até 5 mil e aliviar para quem recebe
até 7.350. Para isentar esses impostos, quem ganha menos é preciso cobrar dos bilionários, dos bancos, dos agiotas, das bets, das jogatinas. Mas eles não querem pagar, querem continuar na mamata. Não podemos aceitar isso. Vamos apoiar essas medidas do ministro Haddad para implantar justiça tributária no Brasil. Quem ganha mais, paga mais. Quem recebe menos, paga menos. São Paulo, 18 de julho de 2025, Frente de Luta pela Moradia. Justificativa de votação, caminhamento de votação, o vereador Tomás Henrique. Bom, presidente, a vereadora já veio aqui, já leu a carta, acho que já deu ciência a todos os vereadores. Agora, eu não sei por que a vereadora do PT, a vereadora Amélia, ela insiste em trazer aqui requerimentos para registrar as cartinhas que ela gosta. Se ela gostou, ela pode ligar para a Frente de Luta por Moradia e falar: parabéns pela carta que vocês fizeram, gostei, muito bom. Mas fica onerando o contribuinte com essas besteiras, com essas bobagens ideológicas. Fica gastando o tempo da discussão aqui da casa para a gente falar se vai registrar ou não o requerimento da Frente de Luta por Moradia, que é mais um grupo invasor ligado ao Guilherme Boulos, que não tem nada a ver com a nossa casa, nada a ver com o que o São José dos Campos defende, nada a ver com os nossos valores. Então, o nosso voto é contra isso, porque a gente precisa, como diz o meu colega de bancada, vereador Roberto Chagas, discutir coisas sérias, e não essas besteiras que a vereadora do PT fica trazendo. Aberta a votação. Encerrada a votação. 2 votos favoráveis, 18 votos contrários. 2 votos favoráveis, 18 votos contrários. O requerimento está rejeitado. Justificativa de votação por tempo de 1 minuto, a vereadora Amélia Noni. Senhor presidente, a luta pela mudança do imposto de renda não é uma luta do PT. É uma luta que está no Congresso Nacional, que a sociedade está se mobilizando e ela é justíssima. Então, por isso, quando a gente traz aqui um artigo da Frente de Luta de Moradia, porque sabe que é necessário ter justiça social nesse país. E para falar nisso, não só do ponto de vista federal, mas local também. Justificativa de votação, a vereadora Juliana Fraga. Eu não consigo entender essa lógica de que isso não pode ser debatido, discutido numa casa de leis, numa casa parlamentar, e um assunto tão sério e importante que está sendo debatido no país inteiro, que é justiça tributária, que vai afetar a população de Joseense, que vai afetar os nossos eleitores. Então, eu não vejo o que o vereador falou aqui que não dá para ser debatido aqui nessa casa. Agora, o vereador, acredito que ele prefere, então, debater a Faria Lima, né? O que tem acontecido na Faria Lima. Eu acho que é muito mais a cara, então, do vereador. Ou não debater, né, vereador? Porque também se calou em relação à Faria Lima, porque pode ser atingido por ela. Justificativa de votação, vereador Tomás Henrique. A bancada no PT não entendeu. Não é que não podemos debater, nós devemos debater a questão tributária, ainda mais com a reforma tributária que tem vindo de Brasília. São José dos Campos tem esse dever e vai fazer discussões sobre a tributação aqui na nossa cidade. Agora, que credibilidade tem a Frente de Luta por Moradia para propor qualquer tipo de debate de tributação? Se a gente quer falar de tributação justa, vamos começar falando com o impacto no orçamento da União, com baixo arrecadação por conta da taxação das blusinhas, que foi o plano do Haddad. Ele taxou as blusinhas que o povo pobre consumia através da compra online, as pessoas pararam de comprar, diminuiu as compras e as vendas das blusinhas através dos aplicativos e, portanto, a arrecadação prevista pelo governo. Isso é justiça tributária, é deixar o povo pobre poder comprar barato e não cobrar imposto deles, como quer fazer o governo federal e como agora até o governo municipal também quer fazer. Justificativa de votação, vereador Sérgio Camargo. Senhor presidente, eu votei contra esse requerimento pela justificativa e pelo encaminhamento, até que a própria vereadora veio falar aqui da questão
do imposto de renda, que quer diminuir para quem cobra, quem ganha até 5 mil, quem ganha até 7 mil. Nós temos no nosso Brasil 20 anos de governo do PT. E em 20 anos eles não conseguiram resolver esse problema. Então, é uma incompetência do governo do PT. O Lula teve 2 mandatos, a Dilma teve 2 mandatos, o Lula está no seu 3º mandato e vem falar que agora que está tudo acontecendo no país, ele vai resolver o problema do imposto de renda e da reforma tributária. Fez uma reforma tributária aí que vai causar muitos problemas para o município, que a gente sabe disso, a gente alertou para isso, né, mas muitos partidos foram favoráveis a essa reforma tributária e agora ele quer tapar o sol com a peneira, dizendo que ele quer cobrar dos ricos. Mas levar o dono da JBS para passear de avião com ele pelo mundo inteiro aí, o cara que foi lá na televisão e disse: eu tinha uma conta separada para dar 300 milhões para o Lula, 300 milhões para a Dilma. Depoimento dele. Esse cara está de novo no governo, andando com o Lula para baixo para cima e vem dizer aqui que é contra o rico e a favor do pobre. Discussão de votação, vereador Cláudio Apolinário. Senhor presidente dos vereadores, votei contra esse requerimento por uma questão muito simples. O que a gente percebe do PT é que é de um farisaísmo violento. Porque se a frase mencionada pela vereadora for verdade, ela está dizendo que os ricos não pagam impostos. Bom, se os ricos não pagam impostos, o Lula então está isento. Porque fala num cara milionário. Segundo o próprio vereador Sérgio, 300 milhões e uma conta corrente que foi deixado para o atual desgovernante do nosso país. Então é de um farisaísmo sem tamanho. Na realidade, os ricos pagam sim imposto. Se quer aumentar, é um direito do atual governo. Agora, dizer que rico não paga imposto, repito, se não paga, Lula está isento de impostos. Obrigado, presidente. Em votação, os demais requerimentos constantes na pauta da sessão de hoje, 2 de setembro de 2025. Aberta a votação. Encerrada a votação. 20 votos favoráveis. Com 20 votos favoráveis, está aprovado por unanimidade. Encerrado o processo de votação. Encerrado o processo de votação. Justificativo de votação, vereador? Presidente, o senhor está meio bravo. Você sabe que nós votamos as pautas de hoje, né? Então você vai justificar o voto? Oi? Oi. Sim, vou justificar a votação da pauta, presidente. Por Porque favor, a pauta, vereador. Com a palavra, o vereador Lino Bispo, por tempo de 1 minuto. A pauta ela contém, né, todas as indicações, requerimentos, enfim, tudo que está dentro do processo da sessão de hoje. Então, justifico essa votação e quero só aqui aproveitar, por uma questão de ordem, não é, dizer que hoje inicia-se um julgamento que vai ficar eternizado no nosso país, que é o julgamento de um presidente que foi super brasileiro, um presidente que colocou o Brasil na direção certa, não é? Eu ganhei hoje uma miniatura, não é, do nosso presidente. E assim, quero dizer, eu quero que os senhores, tá, eu quero que fique registrado nessa casa, e que os senhores possam, o ano que vem, retomar essa fala que eu vou falar hoje aqui. O candidato do PL para 2026 chama-se Jair Messias Bolsonaro, tá? Eu quero que fique registrado aqui até os meus colegas de partido, que eu estou dizendo aqui hoje, estão injustamente julgando o nosso presidente e nós vamos ter o caminho de cancelar esse julgamento e o presidente vai ficar elegível para governar o Brasil a partir de 2027. Obrigado, presidente. Encerrado o processo de votação, passaremos agora ao horário de pinga-fogo. Convoco a vereadora Juliana Fraga para tomar conta do trabalho da mesa.
Questão de ordem, vereador Sérgio Camargo. Obrigado, presidente. Vereadora Juliana Fraga. Pedi para a técnica colocar no telão aí para nós. Eu vou fazer o pedido aqui da homenagem à dona Darcy Timóteo Camargo. Ela morreu ontem, faleceu ontem, e fica aqui a nossa homenagem para a dona Darcy e os nossos sentimentos à família pelo falecimento. Dona Darcy era avó da Camila, que é fundadora do Instituto Educacional Alétia. Dona Darcy foi casada com o Edenil Camargo, há 65 anos, moradora do Alto de Santana, teve 4 filhos, 2 deles já falecidos também, né? E muito devota de Nossa Senhora Aparecida. Suas últimas palavras no leito de morte foi a Ave Maria. Que a família seja consolada e na certeza de que agora a dona Darcy está junto de Nossa Senhora. Então, meus sentimentos à família, a Camila, né, a sua neta, lá da escola Alétia, e a todos os familiares. E peço aí, então, ao final dessa sessão, 1 minuto de silêncio para homenageá-la. Obrigado. Agora, vereador inscrito para falar, 10 minutos, o vereador Zé Luiz, PSD. Pedir a ajuda da técnica, por favor. Chamar a atenção de todos que uma das coisas bacanas que nós temos aqui na Câmara Municipal, além de fazer todo o debate público, votar os projetos de leis, fiscalizar, fazer todo o trabalho diário, é também da gente propor e levantar temas importantes do nosso dia a dia. Pode passar, por favor? Essa semana é uma semana muito importante para todos nós, eu digo principalmente para o católico, porque essa semana será canonizado São Carlo Acutis, o famoso padroeiro da internet e da comunicação dos jovens. Ele será beatificado agora neste domingo pelo Papa Leão XIV, né, o primeiro santo aí do chamado milênio, um jovem que despertou a atenção de muitas pessoas pelo seu grande trabalho. Pode passar, por favor? Carlos Acutis é considerado hoje o padroeiro da internet, um adolescente que faleceu em 2006, aos 15 anos, e se tornou conhecido neste mundo por propagar coisas boas na internet. E vem num momento que realmente a gente percebe o quanto que se necessita, principalmente aos jovens, novos métodos, novos ídolos, novas referências, novos influentes. Então, esse jovem que se torna santo nesse domingo, ele dedicou o pouco tempo de vida que ele teve para trabalhar, principalmente na propagação na internet de coisas boas, coisas saudáveis, parte espiritual, ensinando as pessoas até mexer mesmo na internet, e ele tinha uma devoção assim muito grande pela Eucaristia, principalmente. Pode passar, por favor? Aí, bem rapidamente, o seu nascimento, ele nasceu em Londres, 3 de maio, filho de pais italianos, que depois, em pouco tempo, se mudou para Milão. Com 7 anos, ele faz a sua primeira Eucaristia, e aí já começa toda uma história diferenciada. Ele mesmo toma a decisão de frequentar diariamente as missas. Pode passar, por favor? Ele era um autodidata também, aprendeu logo a mexer com a questão da internet, com os computadores,
e ele cria o catálogo digital dos milagres eucarísticos. E a partir daí, ele começa a catalogar tudo isso, mostrar para as pessoas e divulgar. Então, é a partir desse ponto que ele começa todo o seu legado aí e começa a criar uma rede de jovens também que começa a frequentar essas redes. Como eu falei, num momento que nós estamos passando hoje, né, de questão de adultização, pedofilia, erotismo, uma série de coisas na internet que escravizam a nossa juventude, Carlo Acutis vem com uma proposta totalmente diferenciada para equilibrar principalmente essa questão no meio da internet. Em 2006, a doença e morte ele é diagnosticado com uma leucemia fulminante, né, em outubro, e morre em 12 de outubro, aos 15 anos, oferecendo o seu sofrimento pela igreja e pelo Papa. Tem um vídeo bem rápido, bem rapidinho, que fala... Sono destinata a morire. Ele disse, né, que estava destinado a morrer por já o conhecimento da sua doença. Agora, é muito interessante até a gente olhar essa imagem de ver um jovem, né, até a juventude fala, né, um santo que usou calça jeans e marcas conhecidas na nossa sociedade. Então, eu acredito que esse legado vai dialogar muito com esse momento que nós estamos passando e, principalmente, trazer uma mentalidade nova de, principalmente, se combater, né? Diz que a internet para os jovens é só um campo que vai deteriorando. Quem sabe, eu tenho certeza, com São Carlos Acutis, a gente pode também ter uma nova proposta. Pode passar? E aí, já em 2013, pode passar, isso. Aí, em 2013 a 2018, o processo de canonização, a igreja inicia a investigação de sua vida e cresce a devoção popular. Lá na nossa comunidade, por exemplo, a sala da pastoral da comunicação tem um nome dedicado a ele, né? Carlos Acutis, né? E em 2019, o primeiro milagre reconhecido foi aqui no Brasil, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né, a cura do pequeno Mateus, uma criança brasileira com má formação no pâncreas, após a oração pela intercessão do Carlos Acutis, foi curado. Então, até nisso tem toda uma questão muito bonita com o povo brasileiro, né? O primeiro milagre é reconhecido aqui no Brasil. Aí você tem o processo de beatificação, que foi em 2020, pode passar, através do Papa Francisco. Ele tinha uma devoção muito grande também por São Francisco de Assis. E depois, de 2022 a 2024, vai crescendo essa devoção, até que, pode passar isso, em 2024 ainda nós temos o segundo milagre reconhecido, uma jovem costarriquenha, a Valéria Valverde. E chegando ao dia 7 agora de outubro, aliás, de setembro, nesse próximo domingo, a canonização de São Carlos Acutis, que, como eu falei, pode passar, por favor, traz toda uma referência diferenciada nesse momento, que alguns chamam, né, de até trevas, nesse momento, boa parte da internet, não vamos dizer que ela toda, mas boa parte da internet foi sinal de trevas principalmente nesse último mês. Então, é um novo alento também para a nossa juventude. Pode passar o último para encerrar? E pode passar mais um? Aí, parabenizar a Pascom Diocesana, que domingo, no Vocation Day, né, dia da vocação,
reproduziu de maneira assim muito criativa o quarto do Carlos Acuti, né? Então, parabéns à Pascom Diocesana, que mostrou isso lá no domingo, despertou a curiosidade de muitas pessoas, muito bacana mesmo. Então, essa semana nós temos mais um santo entre nós, um santo que usou, como diz a juventude, calça jeans, ajudou a evangelizar pela internet, e eu tenho certeza, a partir do testemunho de Carlos Acutis, nós teremos novas vocações, novas reflexões e novos conceitos de como se trabalhar de maneira, como cidadania mesmo, o mundo da internet. Muito obrigado, senhora presidente. Inscrito para falar, vereador Cláudio Apolinário, por tempo de 5 minutos. Senhora presidente, nobres vereadores e todos que nos acompanham através da TV Câmara, hoje para nós como Brasil eu entendo que é um dia bastante constrangedor e eu quero iniciar com uma afirmativa. E a minha afirmativa é que os ministros do STF estão derrotados. E eu vou explicar o porquê dessa minha afirmativa. O primeiro item que eu ressalto é que a maioria das pessoas dessa nação, as pessoas que têm um mínimo de bom senso, entendem a ilegitimidade deste julgamento, ou a parcialidade evidente que nós estamos vivendo neste momento no nosso país. E eu quero ressaltar alguns pontos que eu entendo muito importantes para o nosso país no dia de hoje, porque hoje começa o julgamento do chamado Núcleo 1, da suposta tentativa de golpe que nós vivemos, ou supostamente vivemos, no nosso país. O primeiro, se há a necessidade de uma investigação, essa investigação deveria ter sido feita em primeira instância, porque nós temos que ter, no mínimo, uma equiparidade. Se Lula, ele foi julgado em primeira instância, primeira, segunda instância, terceira instância, inclusive condenado por um colegiado, por qual motivo que Jair Bolsonaro está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal? Então não me parece fazer sentido nenhum. Mas vamos imaginar que a justificativa seja da importância. Não, é muito importante, porque nós tivemos aí a invasão do Congresso Nacional, a invasão do Poder Executivo, do Palácio do Planalto, a invasão do Palácio da Justiça. Então, peraí, se temos esta importância, esse julgamento deveria estar sendo feito pelo plenário da Corte, e não por 5 ministros, que ressalta-se, dos 5 ministros, nós temos um, que foi o advogado pessoal do Lula, e aí talvez já se justifique o porquê que não está se levando para plenário, está se levando para a primeira turma. Nós temos um outro que é amigo pessoal do Lula, que inclusive se declarou o primeiro-ministro comunista do nosso país. Nós temos dos 5 membros, 4 que foram indicados por Lula e um que é a própria vítima, é o próprio acusador e é quem vai julgar o ex-presidente Jair Bolsonaro. A principal testemunha deste caso, que é o coronel Mauro Cid, ele declarou em determinado momento ter sido ameaçado. A prisão do pai, prisão da esposa, prisão da filha, e tudo isso feito por uma delação premiada. E embora agora ele esteja dizendo que não houve nenhuma coação, isto é nítido, isto é notório. O que nós estamos vendo no nosso país, me perdoe, mas é uma vergonha. Todos estão sendo julgados hoje por uma suposta trama golpista que não teve uma arma, tiveram lá senhorinhas com Bíblia na mão, senhoras de 71 anos, 74 anos, que foram condenadas a 14, 17 anos de prisão, mulheres com trombose e que não estão tendo a liberdade de uma ampla e definitiva defesa. Temos um ministro que hoje é o relator deste processo, mas o relator, ele chega inclusive a comentar em uma determinada entrevista que mais de 540 pessoas assumiram
que realmente houve a tentativa de golpe. Ora, pessoas que assinaram um documento enviados pela própria PGR, onde eles tinham duas opções. Olha, vocês têm duas opções. Vocês assinam reconhecendo a culpa de vocês, e uma vez assinado, vocês não pegarão os 14 a 17 anos de prisão, não pagarão multas de 2 milhões, de 20 milhões, vocês apenas assinam isso aqui. Ora, se isso não é coação, eu não sei mais o que é coação. Então eu volto na minha afirmativa inicial. Os ministros do STF, ou alguns dos ministros do STF, estão derrotados. Por quê? Porque por mais que se termine o julgamento, que termina supostamente agora no dia 12 de setembro, começa hoje e vai até o dia 10. Ainda que esta turma de 5 ministros, por no mínimo 3 votos, condenem Jair Bolsonaro, eles não podem sair nas ruas. Vi mensagens hoje, vi matérias hoje, de que ministros estão saindo escoltados por policiais à paisana, porque eles não têm mais liberdade de sair das ruas. Ora, por que será? Por que será que não tem essa liberdade de sair? Exatamente pelo fato de que estão sendo vaiados, constrangidos, porque não estão fazendo justiça. Infelizmente, a nossa justiça no nosso país deixou de ser justiça. Muito obrigado, presidente. Próximo vereador inscrito para falar, vereador Rogério da Casenha. Pelo tempo de 10 minutos. Boa tarde, senhora presidente, toda a mesa, nobres vereadores, funcionários da casa e todas as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara e também pelas redes sociais. O que me traz à tribuna nessa terça-feira é um descontentamento da população ali do distrito de Eugênio de Melo. Ali no distrito foi construída uma estação de tratamento de esgoto, próximo à várzea, e por várias vezes a população tem reclamado do mau cheiro, um cheiro de esgoto terrível, que tem causado assim, grande constrangimento nas pessoas. Nós entramos diretamente em contato com o gerente, todas as vezes que acontece isso, nós procuramos o gerente, conversamos com ele, e eles falam que vão tomar vão criar uma solução para o problema, vão apresentar uma solução, só que a solução nunca chega, e isso aí já há vários meses que está acontecendo. Segundo a Sabesp, o problema é por conta, né, do mau funcionamento do sistema lá da estação de rede de esgoto. E sábado foi o estopim. Eu moro numa distância assim, considerável da estação, e às 3 horas da madrugada a gente não conseguia dormir, porque a impressão que dava é que o cheiro estava dentro do quarto. Estava dando até náusea na minha família. E eu fico imaginando as pessoas que moram perto da estação, o que não passam. Eu fui marcado em várias publicações nas redes sociais, recebi várias mensagens através do WhatsApp, a comunidade reclamando que fica um constrangimento na hora de preparar o alimento, de se alimentar com mau cheiro, os comerciantes do bairro reclamando. E a população está reclamando com toda a razão. Eu já encaminhei o pedido, né, por escrito para a Sabesp, já entrei em contato por telefone, e agora deixo aqui esse requerimento verbal aqui na tribuna, que a Sabesp realmente tome uma providência ao que está acontecendo ali no distrito de Eugênio de Melo, porque do jeito que está, não dá para continuar. É só promessa de que vai resolver, e o mau cheiro persiste. E todas as vezes é a mesma desculpa. É o mau funcionamento na estação de tratamento de esgoto. Então, Sabesp, faz um serviço de prevenção para que isso aí não ocorra mais, porque a população, repito, está totalmente insatisfeita com o trabalho que vocês têm oferecido à comunidade do distrito de Eugênio de Melo. Outro caso também que aconteceu essa semana foi um vazamento de esgoto na rua Benedita Augusta dos Santos. 7 casas foram invadidas pelo refluxo de esgoto, e uma das casas era de uma moradora que tem problema na visão, ela é cega, ela estava sozinha no momento em que isso aconteceu,
E a Sabesp demorou um pouco para enviar a equipe até o local, faltou-se uma agilidade na resposta à solicitação da comunidade. Então eu peço, Sabesp, que vocês tenham um carinho pela comunidade ali. Eles pagam uma tarifa muito alta pelo consumo de água, pelo serviço de rede de esgoto, e o que eles recebem é isso aí, é esse serviço de péssima qualidade. Deixo aqui, em nome de toda a população, essa reivindicação da comunidade do distrito de Eugênio de Melo. E se o problema não for resolvido, eu volto aqui de novo e vou falar até que a Sabesp tome uma atitude, tome uma posição e traga para a população uma solução concreta, que só ficar falando blá, 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 não resolve. Não é isso que a população do Eugênio de Melo espera da Sabesp. Próximo assunto, por gentileza. Eu quero falar de um grande evento que vai acontecer dia 27 de setembro, aqui em São José dos Campos, que é a Conferência de Mulher Frutificar da Igreja Assembleia de Deus Missão de São José dos Campos. Esse evento é o maior evento de mulheres do Vale do Paraíba, sob a responsabilidade da nossa querida pastora presidente, a pastora Nayane Câmara. E eu quero também que o Beto passe um vídeo contando um pouquinho o que é a conferência e o que vai acontecer no dia 27 de setembro, a partir das 17 horas, ali no Teatrão, na Vila Industrial. Conferência de Mulher Frutificar. Por gentileza, Beto. Neste ano, somos desafiadas a frutificar. Fomos chamadas, escolhidas e capacitadas pelo Senhor para dar frutos. Não apenas por um tempo, mas frutos que permanecem e glorificam o nome dele. Jesus disse em João 15:5: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Essa palavra nos lembra que frutificar não é uma opção, mas uma consequência natural de uma vida ligada a Cristo. Quando permanecemos nele, somos nutridas, fortalecidas e capacitadas a produzir frutos que impactam nossa família, nossa igreja e todos à nossa volta. A frutificação não é medida apenas pelo que fazemos externamente, mas pelo que carregamos internamente. O fruto do Espírito Santo: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Deve ser evidente em nossa caminhada diária, sendo testemunho vivo da graça transformadora de Deus. Há momentos em que a frutificação parece fácil, mas Ele é o agricultor fiel, que cuida de nós com amor, removendo o que impede o crescimento e fortalecendo nossas raízes, para que possamos florescer onde Ele nos plantou. Mulher de Deus, este é o seu tempo. Lembre-se, frutificar é um chamado, um privilégio e uma missão. Frutifique no seu lar, no seu ministério, no seu trabalho e onde quer que Deus te coloque. Que sua vida seja um testemunho vivo do poder de Deus e um reflexo da videira verdadeira, Jesus Cristo. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça. Vamos juntas frutificar! E a Conferência de Mulheres Frutificar tem a presença confirmada da pastora Sandra Alves, que é muito conhecida nas redes sociais, também da pastora Marjorie Ferreira, da pastora Nayane Câmara e também da pastora Eixila Santos, que estará abrilhantando o evento com a parte do louvor.
Eu quero deixar aqui um forte abraço para o meu pastor presidente, pastor André Câmara, a pastora Nayane Câmara, a toda a diretoria da Assembleia de Deus Missão em São José dos Campos, aos dirigentes e a todos os membros da minha querida igreja, Assembleia de Deus Missão de São José dos Campos. Deixo aqui o meu abraço e o meu carinho para vocês. E eu quero também deixar uma parte aqui para o meu amigo, o vereador. Não tem a parte, vereador. Ele não pode falar? Questão de ordem, pode. No final. Então, deixo aqui um grande abraço para todo o meu Ministério Assembleia de Deus Missão em São José dos Campos e agradeço aqui. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Cláudio Apolinário. É bem breve, presidente. Apenas parabenizar o vereador Rogério da Cazem por esta homenagem. O trabalho feito pela Assembleia de Deus Missão é um trabalho extraordinário. Pastor André Câmara e a pastora Nayane, nós temos caminhado juntos em uma caminhada muito frutífera. E como é bom ver Vossa Excelência nessa caminhada junto com ele. Certamente haverá muito crescimento, não apenas material, mas também espiritual. Então, parabéns por essa iniciativa. Tenho certeza que no dia 27 teremos um grande evento em São José dos Campos. A pastora Eichla, também de longa data, né, um nome reconhecido no meio cristão, no meio evangélico. Eu tenho certeza que teremos um belíssimo de um evento. Parabéns, vereador. Questão de ordem, vereador Rogério da Cazem. Senhora presidente, lembrando também que o convite para a Conferência de Mulheres se estende a todos os vereadores dessa casa e também a senhora, né, vereadora aqui, mulher da nossa casa, e também a vereadora Amélia Naomi. Vocês estão convidadas para participar desse grande evento, que com certeza vai ser uma bênção e vai ser uma honra tê-las também fazendo parte dessa Conferência de Mulheres. Obrigada. Inscrito para falar agora, vereador Tomás Henrique, pelo tempo de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadores, público que nos assiste através da TV Câmara. Mais um dia triste para a democracia no Brasil. Inicia-se o julgamento no Supremo Tribunal Federal do presidente Bolsonaro, presidente da República, eleito pelo povo em 2018, presidente de honra do Partido Liberal, e é nessa posição, como líder da bancada do Partido Liberal aqui em São José dos Campos, que eu ecoo aquilo que todas as nossas lideranças partidárias a nível municipal, estadual e nacional em Brasília têm dito, têm falado e têm repercutido sobre esse injusto julgamento, essa injusta perseguição ao presidente Bolsonaro e à direita conservadora no Brasil. O presidente Bolsonaro, hoje, sendo julgado por 5 ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. 5 ministros, juízes deste caso, que, por coincidência, guardam imensas relações exatamente com o partido que mais o Bolsonaro se opõe, ao Partido dos Trabalhadores, hoje no poder, no governo federal. Ou seja, Bolsonaro será julgado pelos amigos de Lula. E é isso o que a comunidade internacional está observando, é isso que será, sem sombra de dúvidas, denunciado pela maior democracia do mundo, o governo dos Estados Unidos, a perseguição político-ideológica sofrida pelo presidente Bolsonaro. Pois, se não, vejamos, está aqui o presidente Bolsonaro ainda no exercício do cargo como presidente da República, será julgado por 5 ministros. Ministro Alexandre de Moraes, como todo mundo sabe, desafeto pessoal do presidente Bolsonaro, amigo de Lula, amigo de Alckmin, foi secretário do vice-presidente da República enquanto governador do estado de São Paulo, e que, inclusive, dizem que é vítima, né? Alexandre de Moraes seria vítima da trama golpista do Bolsonaro. Mas como é que uma vítima vai julgar a pessoa que ele acusa de ser seu algoz?
só no Brasil. O presidente Bolsonaro é o primeiro homem no Brasil, na República Brasileira, a ter um julgamento de uma única instância. Não vai poder recorrer, não vai poder ir para a segunda, ter seus embargos, porque já está sendo julgado pela última instância. Além de Alexandre de Moraes, Flávio Dino, ministro do governo Lula. Cristiano Zanin, advogado do Lula, nos processos que o presidente Lula respondeu acerca da Lava Jato. E que, aliás, está aqui, presidente Lula, que teve a oportunidade, vejam só vocês, que teve a oportunidade de defesa em primeira instância, que teve a oportunidade de defesa em segunda instância, e que quando chegou ao Supremo Tribunal Federal, não foi inocentado, teve suas penas anuladas, entenderam que o foro era diferente, mas jamais foi novamente julgado por seus crimes, os crimes que foi, inclusive, condenado em primeira instância, condenado em segunda instância. Este aqui foi condenado por 32 juízes, com sentenças confirmadas em todas as instâncias, até que o Supremo Tribunal Federal, formado por indicações dele, de seu governo e do governo Dilma, o salvou, anulando as sentenças, não o inocentando, para deixar bem claro. E para continuar, além desses três que eu falei, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin, também Carmen Lúcia, mais uma, indicado por Lula ao Supremo Tribunal Federal, e Luiz Fux, indicado por Dilma ao Supremo Tribunal Federal. Meu Deus do céu. Ninguém em sã consciência pode acreditar que esse teatro que está sendo feito no Supremo Tribunal Federal é um julgamento justo, é um julgamento isento. É um tribunal político que fará um julgamento político. Infelizmente, a gente já sabe o resultado desse julgamento. Mas nós, do Partido Liberal, nós que representamos a direita que nasce com a força, com a coragem do presidente Bolsonaro, nós não vamos desistir. Nós vamos denunciar no Brasil e no exterior o julgamento injusto e a perseguição injusta ao presidente Bolsonaro, o aparelhamento do judiciário, as ilegalidades cometidas em todo esse processo, a falta de isonomia, de isenção dos supostos, dos pretensos juízes que querem julgar o presidente Bolsonaro por alegações infundadas, afinal, não conseguiram, em momento nenhum, relacionar o presidente Bolsonaro a qualquer tipo de ordem ou qualquer tipo de atitude que estimulasse o 8 de janeiro. Pelo contrário, apenas narrativas para confirmar esta perseguição política ao presidente Bolsonaro e a todo o campo da direita no Brasil. Nós vamos seguir firmes, nós vamos seguir lutando para que o presidente Bolsonaro, honrado com a honra que Deus lhe concedeu, a oportunidade que Cristo lhe concedeu de governar o país, salvando sua vida, salvando a sua vida no episódio, no lamentável episódio da facada que ele tomou de um militante do PSOL, que até hoje, inclusive, não foi esclarecido os mandantes deste crime, mas ele, com fé em Deus, sairá maior e mais forte desta, assim como a direita e todos aqueles que acreditam na providência divina. Presidente Bolsonaro, estamos com você, a solidariedade do PL de São José dos Campos e de toda a maioria do povo joseense que confia, que apoia e que crê que o Brasil possa ser um lugar melhor e que a justiça será feita, se não na terra pelos homens, por Ele, por Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço, Deus abençoe a todos e seguimos na luta. Convoco a vereadora Amélia Naomi para assumir a presidência. Próxima vereadora, vereadora Juliana Fraga, para fazer seu pronunciamento.
Hoje é um dia feliz para o país. Afinal de contas, golpistas não passarão, vão pagar pelo que fizeram, vão pagar todos eles pelo golpe que tentaram dar, mas, graças a Deus, não conseguiram. Eu quero falar sobre a nossa cidade. São José, eu recebi hoje uma denúncia muito grave, inclusive fiz um requerimento. O líder do governo falou que, por ofício, é mais rápido devido à seriedade e à gravidade do caso. Eu espero que realmente tenha resposta e tenha medidas, assim, urgentes para tomar. Porque foi uma denúncia de cobrança de uma empresa que atende também presta serviço para a prefeitura, para o SUS, né? Está atendendo pacientes do SUS que passam pelo postinho, e é muito sério, cobrando da munícipe. Inclusive eu vou mostrar o vídeo, a gente deu uma embaçada, mas tem a conversa também pelo WhatsApp, então eu vou passar, por favor, Beto. Olá, eu gostaria de relatar um fato que aconteceu comigo ano passado, em novembro. Eu fui marcada para fazer uma mamografia na Tomovale. Só que, chegando lá, eles falaram que a máquina estava em manutenção e não poderia ser feito o exame. Mandaram eu aguardar um retorno. E aí, foi marcado para outro dia e, de novo, falaram que a máquina estava em reforma, que não poderia fazer o exame. Aí, uma terceira vez marcaram para mim, mas mandaram uma mensagem dizendo se eu poderia pagar R$100, que eles agendariam para mim um dia. Eu falei que não ia pagar, porque era pelo SUS, que eu já estava esperando há muito tempo a mamografia, e que eu não poderia pagar. Aí eles falaram para mim que a máquina estava em manutenção, e que não iam poder fazer o exame. Quer dizer, que se eu pagasse R$100, eu poderia fazer. E aí eu preciso resolver isso, porque daí eu não consigo mais fazer o exame. Eu vou mandar o print para vocês verem a conversa toda. Obrigada, Beto. Próxima tela, por favor. Isso é seríssimo, porque aconteceu ano passado, mas até agora não resolveu o problema e a munícipe está sem fazer o exame. Olha que absurdo. Eu acredito que não deve ter sido a única. Então, se alguém estiver ouvindo e que aconteceu a mesma situação, mande para nós o relato, porque isso não pode acontecer em hipótese alguma. Inclusive, eu também mandei um ofício para a própria Tomovale, querendo explicação, querendo que ela explique a situação do ocorrido, porque é sério. Ali. Olá, informamos que devido a uma intercorrência, seu exame terá de ser reagendado, pois nessa data e horário não será possível atendê-lo. Para realizar o reagendamento do seu exame ou para maiores informações, favor entrar em conosco através desse WhatsApp. Tá. Aí ela mandou lá do convênio SUS, bom dia, alguma dúvida, podemos prosseguir com seu atendimento? R$100 com pedido do SUS. Como assim? Se foi encaminhado pela UBS. Aí ela falou, como assim? Eu fiz agendamento pelo postinho, nunca teve custo. Ah, te agendaram já? E desmarcaram? Sim, é a segunda vez. A máquina entrou em manutenção novamente. Tem que aguardar o responsável entrar em contato. Olha que conversa! Então, quer dizer, para quem é encaminhado pela UBS, a máquina está quebrada, mas se ela pagar, ela consegue fazer? Isso é um absurdo. Eu espero realmente que o secretário de saúde, os diretores e os responsáveis dê uma resposta e cobre da Tomovale, porque isso não é inaceitável. Enfim, eu espero até a semana que vem a resposta que o líder do governo falou que ia nos dar. Próximo assunto, próximo, Beto, é sobre os projetos que estão em andamento, um dos projetos. Você sabe por que o IPTU vai aumentar? Próximo, Beto. Pois é, nós também não. Nós também não sabemos. Nós queremos o estudo técnico. Próximo, Beto, por favor.
Esse é um trecho retirado do parecer do jurídico da Câmara, exatamente falando sobre, vou ler, a revisão dos valores do metro quadrado de terreno e de construção foi efetuada a partir de estudos técnicos e estatísticos realizados, considerando o método comparativo de mercado. Lá embaixo, os referidos estudos encontram-se disponíveis na página oficial da Prefeitura. Porém, contudo, todavia, o link indicado na mensagem acima destacada não permite o direcionamento imediato para o acesso aos estudos realizados. Ou seja, eles colocam que tem o estudo, tem um link, mas ninguém consegue abrir, ninguém consegue ter acesso a esse estudo para saber qual é o estudo que eles fizeram, técnico, para aumentar tanto em algumas regiões, a planta, né, genérica, e assim aumentando o IPTU das pessoas. Então, eu fiz um requerimento hoje, mas a vereadora Amélia já tinha feito semana passada, o requerimento que foi aprovado. Nós vamos aguardar, e eu espero que esse projeto não seja votado enquanto nós não tivermos esse estudo técnico feito pela Prefeitura, que nós não conseguimos acessar através do link que ela disponibiliza. Obrigada, senhora presidente. Convoco a vereadora Juliana Fraga para assumir os trabalhos. Próxima inscrita é a vereadora Amélia Naomi, pelo tempo de 10 minutos. Bom, eu vou falar... Peraí, deixa eu... Começa aí, zera eu aí. Eu vou começar pelo Bolsonaro. Sozinha aqui. Boa noite a todos e a todas. Hoje é um dia histórico, como disse a vereadora Juliana Fraga, o julgamento dos golpistas. Então, hoje, o Brasil vive um momento histórico. Começa o julgamento do Jair Bolsonaro e generais pela tentativa de golpe de Estado. Acho que todo mundo lembra essa cena, né, que aconteceu em janeiro. Pela primeira vez, um ex-presidente e membros do alto escalão das Forças Armadas enfrentaram a justiça por planejar destruir a democracia e assassinar Lula, Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes, para se manter no poder via golpe de Estado. Esse julgamento não é apenas um ato jurídico, é um acerto de contas com a nossa própria história. É a prova de que o Brasil se tornou referência mundial na defesa da democracia. A era da impunidade acabou. Justiça e memória para quem... Justiça, memória para que nunca mais repita. Defenda o Brasil. Lula traz investimento para São José dos Campos. Vou repetir. Aqui, olha lá o nosso card, o nosso presidente, que é um presidente que manda recursos independente de partidos, ele é um republicano, e São José dos Campos está recebendo 200 milhões para modernizar a frota do transporte coletivo em São José dos Campos. Enquanto o prefeito taxa Anderson, deixa ônibus lotado, demorados, pontos sem cobertura, aliás, vai vir dinheiro também para cobertura de ônibus, tarifas caras, o governo Lula está mandando para São José 200 milhões para mudar essa realidade, com novos terminais, abrigos, 12 ônibus elétricos e 44 pontos de recarga para um transporte moderno e sustentável. E tem mais, nós vamos ter maternidade. A UBS de Centro de Reabilitação Especializado, poliesportivo, lá no Pinheirinho dos Palmares, são frutos
de cuidados do governo federal com a nossa cidade. Obrigada, presidente Lula. Dá tempo? Vamos lá. Quais são os critérios usados pela Prefeitura para um aumento de até 50% de IPTU, tão acima da inflação? Ali, pode passar? O aumento de IPTU acima da inflação e a criação de novas taxas proposta pelo prefeito Taxa Anderson, o Robin Hood, às avessas, está deixando a população indignada. Na semana passada, foi aprovado meu requerimento, cobrando informações sobre os estudos usados para a atualização da planta genérica de valores. Um dos fatores para o cálculo do IPTU e que retira do rito de urgência de votação para que a cidade possa participar desse debate importante, porque, infelizmente, o prazo de emendas a esse projeto já foi a semana passada. São José tem o direito de debater os projetos de aumento de impostos e de taxa. Apesar da complexidade dos projetos, a falta de transparências e de debate é um grave problema. Temos pouco tempo para analisar, para discutir com a população, para propor emendas que já identificamos algumas distorções. Vários bairros tiveram aumento por metro quadrado parecido com os valores das áreas nobres, mesmo sem serviço e investimento público que justifique isso. Veja os exemplos. Residencial Mantiqueira, dos 300%. Verana, um aumento de 292,4%. Floresta, um aumento de 238,6%. Também teve desvalorização de valor venal, como no Jardim Nova Esperança, que é o banhado, de 61%, o Santa Cecília, em 56,5%, e o Boa Esperança, na leste, de 48,3%. Agora, o valor do metro quadrado tem muitas distorções. A Andrômeda tem o metro quadrado mais caro de São José dos Campos, que pode chegar a 5 mil em alguns trechos. Próxima. Esse é o trecho da Andrômeda, que tem o valor, ele era de 3.900, foi para 4.908. Esse ali do lado do Vale Sul. O trecho da Cassiano Ricardo tem um metro quadrado, era de 1.400, e a proposta agora é 1.964, ali no Jardim Alvorada. Então, veja, a Cassiano Ricardo, que é ali perto da área das Vaquinhas, paga 1.964, e o Satélite paga 5 mil, né? 4.900, 5 mil. Então, quando a gente diz que tem distorções, nós estamos apontando as distorções. Aos vereadores de bairro, é só pegar aquele calhamaço de 500 páginas e dar uma olhada que você vai ver as distorções deste projeto. Ali, Avenida dos Evangélicos, a próxima, aí. A Avenida dos Evangélicos, ele está com valor de 738, nessa esquina aí. Pode confirmar no Google. A rua do lado, a Elis Regina, do Campo dos Alemães, está com 370, o que explica uma parte 600 e a outra na esquina R$300. Próxima. Sunset, sabe aquele do lado das Vaquinhas? Sabe aquele, a área das Vaquinhas é aqui, o Sunset aqui, né? Esse.
Sabe qual é o metro quadrado ali? 1.900. 1.900. Ele é menor que o bairro Floradas, ali no Satélite. Eu conheço, eu sei que tem muita gente que mora ali no Floradas. Lá é 1.000. O Sunset deve ter alguém muito amigo do prefeito para ser 1.900, o valor de 1.900, que é 1.152 o metro quadrado de Sunset, e o valor do Floradas 1.900. Alguma coisa está errada, porque este condomínio é do lado daquele, né, quando a gente fala a área das vaquinhas, sabe aquela área que ficou lá com girassol e tudo mais? É essa área. Então, esse condomínio é mais barato que o Floradas no Satélite. Aí, ó, aí a Rua da Alegria do Satélite. 1.964. Alguém vai ter que explicar, né? Não sei. Eu, até agora, não vi emendas. E também não estou vendo nenhum vereador propor emenda. Ficou na mão da comissão. Então, eu espero que a sociedade cobre em quem votou. Vamos lá. Rua das Águias, no Alphaville. Metro quadrado era 966, agora vai para 1.365, o Alphaville. Agora, o Floradas é 1.900. Floradas é 1.900, o Alphaville 1.300. A Rua do Satélite, ali, Satélite, Rua Cisne, sabe, o Satélite antigo, o metro quadrado do Satélite ali, 788 vai para 900. Então, a distorção é bastante grande. Vamos lá para a taxa. A taxa de lixo, que essa vai mudar. Atualmente é cobrada e dividida igualmente para todos os moradores. O preço é R$ 125,44, mas vai aumentar. Vai para quem tem 70 a 150 metros quadrados, vai para 163, um aumento de 29%. O outro caso é a taxa dos imóveis, a coleta que é toda semana, vai para 410. Aí significa 226% de aumento. Bom, a taxa de monitoramento é uma outra taxa que está deixando a população indignada. A criação da taxa do COI, porque nós estamos fazendo abaixo-assinado e o pessoal já sabe o nome da taxa, taxa do COI. Apesar da segurança ser um dever do governo do Estado, negligenciado pelo Tarcísio, a taxa Anderson quer que o povo pague para instalar câmaras. Onde não há câmara, a população vai pagar do mesmo jeito. Próxima. Nossa luta é para que tenhamos mais debate e transparência, revisão justa dos valores, impostos que respeite a realidade da população. Não dá para alguns condomínios, né, pagar menos que a região da classe média como Satélite. Muito obrigada. Passaremos a 1 minuto de silêncio. Desculpa. Vereador, o próximo inscrito para falar é o vereador Renato Santiago. Não está, né? Não estando presente, então. Passaremos a 1 minuto de silêncio. Pelo passamento de Edson Ricardo, Irineu Romão Vieira, Osmar Lemes, Oswaldo Ferreira de Almeida, José Ricardo de Almeida, Luiz Fernando Veríssimo. Darcy Timóteo Camargo e Luiz Fernando Veríssimo. A pedido dos vereadores Fernando Petiti, Sena, Amélia Naomi, Carlos Abrantes, Sidney Campos, Sérgio Camargo e Juliana Fraga. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.